Olá, paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu vou continuar respondendo aquelas questões, aqueles temas que vocês mesmos sugeriram nos comentários aqui do canal. E hoje eu gostaria de falar sobre a alta sensibilidade e os desafios da convivência familiar. Este foi um daqueles temas que apareceu mais de uma vez nos pedidos de vocês. E eu compreendo que é realmente um grande desafio, porque é dentro de casa, é na convivência familiar, que a nossa diferença em relação às demais pessoas pode ficar muito exposta, muito clara e, por vezes, pode ser algo doloroso de ser vivido. Então, para tratar deste tema tão importante e tão delicado, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que famílias são organismos vivos. Numa família, a saúde e o comportamento de cada um dos membros contribui para o bem-estar de todos. Numa família saudável, a gente recebe permanentemente uma mensagem acolhedora e amorosa. Mesmo quando há divergências, a mensagem principal é que a sua autenticidade é valorizada, é acolhida e é valorizada. Numa família problemática, os limites entre as pessoas não estão muito claros. Envergonhar ou culpar os outros podem ser comportamentos recorrentes. Ou um membro da família pode se tornar uma espécie de bode expiatório de tudo. Ou a comunicação pode ser ruim, ou os pais podem estar lutando com seus próprios problemas, às vezes também de adicção a substâncias e por aí vai. Ora, sendo uma pessoa altamente sensível, você sente as coisas com mais intensidade, você manifesta suas emoções também com mais intensidade. Isso pode acontecer chorando, isso pode acontecer através de você captar o sofrimento de um membro da família e querer puxar esse sofrimento para si e tudo mais. E tudo isso se torna mais desafiador e mais difícil quando se trata de lidar com parentes que são difíceis, que são agressivos, ou que são passivo-agressivos, ou que são vitimistas, ou que são narcisistas e por aí vai. Tudo isso pode levar você a sentimentos difíceis de lidar, sentimentos de tristeza, sentimentos de raiva, sentimentos de vergonha, ou pode também lhe levar potencialmente à ansiedade e ou à depressão. Então, eu estou traçando esse quadro para que a gente veja que realmente a convivência familiar pode ser mas um grande desafio para uma pessoa altamente sensível e que é preciso que a gente esteja atento a isto para pensar como lidar. Afinal de contas, nós não escolhemos a nossa situação familiar, não é verdade? Então, se você reconhece que você vem ou você está vivendo dentro de uma família problemática, e atenção, todas as famílias têm problemas, nenhuma delas é perfeita, nem é do vizinho. Porém, quando a gente fala de famílias problemáticas, a gente está falando de famílias nos quais estes problemas têm um nível mais profundo, ok? Então, se você vem de uma família assim, ou se você convive com uma família assim, a primeira coisa que eu acho importante é você entender que é uma sabedoria da sua parte aceitar os limites de cada um dos membros da sua família e diminuir as expectativas em relação a eles. Vou dar um exemplo. Se o seu pai ou a sua mãe não são pessoas de expressar afeto através de gestos
como por exemplo, abraços, etc., eles não vão se transformar apenas porque você sente a necessidade desse tipo de demonstração de afeto, ok? É disso que eu estou falando. A outra coisa que também é importante é aprender a estabelecer limites. Você pode e deve ser educado ou educada, mas firme e claro. Você não precisa e não deve aceitar comportamentos que são agressivos, que são violentos, que são tóxicos e por aí vai. Isto é muito importante. Uma outra coisa que é fundamental para a gente lidar com esse tipo de situação é você aprender a reconhecer como o comportamento dos seus parentes lhe afeta emocionalmente. Quais são os seus gatilhos que o comportamento deles ativa em você? Isso é fundamental, porque você precisa reconhecer esses gatilhos, que na maioria das vezes estão ligados a problemas, a feridas emocionais. Você precisa reconhecer esses gatilhos, você precisa trabalhar neles, você precisa se apropriar das suas próprias feridas e dos seus gatilhos. Curar ou reconhecer os seus gatilhos é extremamente libertador, porque os gatilhos são como botões que os outros acionam e você pula. Quando você percebe, começa a trabalhar nisso, você não se sente esgotado, esgotada, atingido pelos comentários inapropriados das outras pessoas, tá? Você pode vê-los como uma chance, inclusive, de você reforçar os seus limites, a delimitação, a definição de quem é você e quem são os membros da sua família. Por exemplo, quando alguém criticar as suas escolhas, critica, por exemplo, a escolha do seu parceiro ou parceira, você pode ver aí uma oportunidade para estabelecer os seus limites. Você pode dizer simplesmente: entendo que você não goste dele ou dela, mas é minha escolha, para a minha vida. Isso vai ajudar você também a fortalecer a sua própria autoestima. Ou seja, quando você reconhece os seus gatilhos, mesmo que não seja capaz de curá-los ainda, você se sente mais no controle e pode evitar responder como se fosse um bonequinho de mola cada vez que alguém toca no seu ponto fraco. Perceba o seguinte: você não pode alterar o comportamento dos seus parentes. A única coisa sobre a qual você pode ter algum nível de controle é sobre a sua resposta ao comportamento deles, certo? Agora eu gostaria de apresentar algumas sugestões práticas, tá? Dicas que podem ou não se adequar à sua situação. Você vai ter que ver, qual é o seu caso. Mas a primeira delas, e é talvez a mais importante, é o seguinte: mantenha o seu bem-estar em mente. Sua primeira preocupação deve ser consigo e com o seu bem-estar. E eu estou falando isso principalmente para aqueles parentes que sempre têm uma história para nos contar, uma história de aflição, uma história de sofrimento, uma história dramática. A primeira coisa que eu quero que você recorde nesta situação é que o drama, o sofrimento, a situação difícil é dele, não é sua. Então, neste caso, a minha sugestão é que você faça uma pausa e pare e pense. O que é que esta pessoa, o que é que este parente está buscando de mim? Ele quer que eu resolva o problema que é dele? Ele quer que eu o ajude a pensar soluções? Ele quer apenas desabafar para se sentir um pouco menos angustiado ou angustiada? Ok. Neste caso, principalmente do desabafo ou da construção de soluções juntos, nós podemos sim ajudar. Nós estamos muito bem equipados com a empatia e a paz para ajudar. Porém, preste atenção. Existem pessoas que, na verdade, não querem encontrar soluções. Elas querem apenas
mostrar o seu sofrimento, mostrar ao mundo como elas sofrem. E neste caso, tentar ajudá-las pode ser algo inútil e esgotador. Perceba bem onde a sua ajuda está sendo necessária e importante e onde ela não vai fazer a mínima diferença. E mais, perceba que, devido exatamente à empatia, paz, devido a essa nossa diferença, o seu parente pode nem perceber o impacto que a história dolorosa que ele ou ela está contando tem sobre você. Neste caso, de novo, cabe a você ajudar, se possível, com compaixão, mas também com compaixão para consigo mesmo ou consigo mesma, com cuidado. Por isso que eu chamei essa dica de mantenha o seu bem-estar em mente. Ficou claro? Outra dica, principalmente para aquelas pessoas que não moram com os parentes mais difíceis, que ocasionalmente encontram. Neste caso, a minha dica é trate o seu encontro, trate a sua reunião, trate a sua interação com eles como se fosse uma reunião de trabalho. Veja, você não vai para uma reunião de trabalho esperando tratar de assuntos explosivos, dolorosos, que geram gritos, que geram lágrimas, que geram ressentimento, etc. Pelo menos eu espero que não seja esse o caso do seu trabalho, né? Então, pense como se fosse uma reunião de trabalho. Tire um tempo para se preparar para essa interação. E neste tempo, pense também quais são os assuntos que você não vai aceitar que sejam colocados em pauta. Em compensação, procure aqueles assuntos que podem ser neutros, podem ser leves, podem ser divertidos e tente manter a conversa neste ponto. Se houver uma tentativa, e possivelmente haverá, de levar a conversa para aqueles temas que são potencialmente difíceis, você volta aos temas que você previu, aos temas leves. E se as pessoas insistirem, pode chegar o ponto de você dizer: gente, eu não estou a fim de conversar sobre isso. Portanto, eu espero que vocês respeitem a minha vontade. Uma outra dica, e preste bastante atenção a esta sugestão, ok? Ela é muito importante. E a sugestão é: estabeleça limites sobre aquilo que você compartilha a respeito de si mesmo ou de si mesma, a respeito da sua vida, a respeito dos seus projetos, a respeito dos seus planos. Pense o seguinte: quanto menos eles souberem sobre você, menos botões poderão apertar para lhe tirar do sério. É claro que você pode e deve ser educado mesmo com os membros mais difíceis da família. Mas se eles lhe trataram mal, se lhe envergonharam, se lhe humilharam, se fizeram pouco caso dos seus sentimentos ou dos seus projetos, lembre-se que você não deve nada a eles. Não caia no erro de todas as vezes tentar trazê-los para o seu lado, tentar fazer com que eles compreendam, tentar fazer com que eles lhe deem uma aceitação e uma aprovação que possivelmente eles não estão dispostos a lhe dar, ou talvez não estejam dispostos a dar a ninguém. Geralmente, nestes casos, o problema está muito mais na outra pessoa do que em você. Porém, cabe a você estabelecer um limite. E o limite do compartilhamento das informações é particularmente importante. Ou seja, recue, dê um passo atrás e limite a quantidade de energia afetiva, emocional que você investe em pessoas que não pretendem dar um retorno. Percebe? A outra sugestão é para que você contemple a sua vida de uma maneira integral. Veja, a família é apenas um aspecto da sua vida. Eu sei
que no Brasil nós temos a tendência a supervalorizar a família, mas ela é apenas um aspecto. Quando a convivência estiver muito difícil, quando alguns parentes, estes parentes tóxicos ou estes parentes narcisistas, estiverem se comportando de uma forma que lhe magoa muito, foque nas outras áreas da sua vida. Libere energia, tempo, emoção, investimento para as outras áreas da sua vida, para um tipo de arte que você gosta, para a sua carreira, os estudos, para os amigos que lhe querem bem, para estar na natureza. Libere energia emocional que pode estar concentrada em demasia na dinâmica familiar. Este tempo que você vai gastar consigo mesmo pode, possivelmente, lhe fortalecer, inclusive para os momentos de interação com os parentes, certo? Outra coisa, cuidado, mas muito cuidado com o álcool. Eu diria que o álcool é um grandíssimo não para essas situações. Eu sei que muitas vezes os tais encontros familiares difíceis ocorrem em situações festivas em que a gente tem a presença do álcool. Aniversários, batizados, casamentos, ceia de Natal e por aí vai. Acontece que quanto mais o nível de álcool sobe, mais provavelmente aqueles assuntos, aqueles temas e aqueles comportamentos que lhe magoam podem vir à tona. E o álcool nos torna particularmente sensíveis, particularmente suscetíveis. A chance de que as coisas tomem uma proporção maior e que lhe magoem é muito grande. Portanto, se você sabe que vai interagir com aquele parente que tem prazer em lhe machucar, tente estar o mais equilibrado, descansado e sóbrio possível. Você precisa de toda a sua força para fazer frente ao comportamento danoso da outra pessoa, certo? A sexta dica, e esta de novo, eu sei que eu estou dizendo sempre que são muito importantes, mas é porque é muito importante o próprio tema em si, e eu sei que pode ser muito doloroso. Mas a sexta dica é: olhe para frente. Olhe para frente e não para o passado. O que eu estou dizendo? Não tente curar aquilo que já aconteceu. Por vezes, tentar conversar sobre algo, tentar reviver a experiência, serve simplesmente para reacender o fogo da dor, da mágoa, do ressentimento, da vergonha que se sentiu e por aí vai. Foque no seu futuro. Há muito a ganhar quando você permite que o passado passe. Aquilo aconteceu. A pessoa lhe magoou ou até mesmo você foi capaz de magoar alguém. Se for este o caso, peça perdão e também perdoe a si mesmo. Perdoe a si mesmo, a si mesma, perdoe ao outro e siga em frente. Concentre-se no seu futuro. Há muito, mas muito a ganhar quando a gente decide deixar o peso do passado e nos concentrarmos em construir um futuro melhor. E por fim, para fechar essas dicas, eu diria que a palavra-chave é consciência. Preste atenção ao que está acontecendo e tenha uma atitude de tolerância zero em relação ao comportamento manipulador. Por vezes, a gente tenta desculpar o comportamento manipulador porque a gente simplesmente não quer aceitar que a pessoa que é nosso parente, às vezes a pessoa que a gente gosta muito, tem este tipo de comportamento. Porém, é importante que, se for o caso, é claro, você identifique quando você está sendo humilhado ou humilhada, desprezado, desvalorizado, manipulado e estabeleça uma posição de tolerância zero em relação a este comportamento.
Ou seja, não responda ao comportamento manipulador. Não recompense este comportamento dando a resposta que o outro espera. Veja, particularmente narcisistas são muito rápidos em identificar a nossa empatia e tendem a se aproveitar dela. Por outro lado, pessoas agressivas ou passivo-agressivas também são muito rápidas em identificar os nossos pontos fracos e saber exatamente onde vão conseguir nos magoar. Não dê a eles aquilo que estão buscando. Não responda a este comportamento. Eu sei que é bastante difícil, por isso que eu falei da palavra consciência. É importante que você esteja consciente não somente do comportamento do outro, como também da sua resposta. Quanto menos você reagir, quanto menos você recompensar este comportamento com a resposta que o outro deseja, mais rapidamente eles vão perceber que não está mais funcionando com você e vão parar de tentar controlá-lo ou manipulá-lo. Infelizmente, também é provável que busquem uma outra vítima para o seu comportamento, para as suas ações. Mas isto já é tema para um outro vídeo, não é? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, espero que este conteúdo tenha sido útil. Como sempre, também eu peço, por favor, se você gostou, clique no botão que aparece aí embaixo, assine o canal, acione o sininho para saber quando vai haver um vídeo novo e principalmente, se você conhece uma outra pessoa altamente sensível que luta com uma família problemática, que luta com um ou dois parentes que são abusivos, que são narcisistas, que são manipuladores, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir uma informação de boa qualidade sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Conto com você para isso. Muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!